Essa é a apresentação que eu fiz aqui, ó, que fala o tamanho das dívidas do Corinthians, ó, o tamanho e a natureza das dívidas do Corinthians. Isso é muito legal, ó, pouca gente sabe disso aqui. Mas isso aqui, ó, é o documento que foi enviado para a RCE. Isso aqui é um resumo do documento que foi enviado para a RCE e que respalda o quanto o Corinthians deve, né? Tá meio desatualizado, já falam em 2,7 bi, mas naquele momento de apresentação do plano que foi homologado na RCE, o endividamento total aproximado do Corinthians era de 2,4 bilhões. E como era composto esses 2,4 bilhões? Isso que é interessante aqui, ó. Dívidas da Arena, 670 milhões, que é o financiamento com a Neoquímica Arena. Aqui, ó, elas comprometem a receita mensal do clube e não entram na RCE. Essa é a característica dessa dívida. Essa dívida é que está sendo negociada pelo Corinthians com a Caixa Econômica Federal. É essa dívida que, quando o Corinthians ganha um campeonato, vai lá e pau na nossa premiação. É aqui que tem que estar os holofotes agora da diretoria corintiana, do pessoal da contabilidade, do pessoal financeiro do Corinthians, para acertar uma previsão de pagamento máximo dentro de ano. Então você fala assim, pô, eu posso pagar no máximo isso aqui para vocês, ó. Até porque o Corinthians falou que ia fazer esse acerto, que ia impactar, obviamente, o seu fluxo de caixa, para pagar menos na RCE. Para pagar menos na RCE. Então isso vai ser cobrado do Corinthians. O próximo passo do Corinthians deve ser esse acerto definitivo com a Caixa em relação ao pagamento da dívida, né? Ao pagamento da dívida. Esse é um ponto. Aí entra a segunda aqui, ó. Os débitos tributários. E aqui que entra a notícia de ontem. O Corinthians falava que devia 817 milhões dos débitos tributários. E aqui impactava todos os programas que você tem de apoio às associações que coordenam o futebol. Todos esses programas, o Corinthians estava praticamente suspenso de ter o benefício desses programas, porque devia à União. Acertou com a transação que foi feita ontem, vai pagar em 10 anos esse negócio, as dívidas previdenciárias vai pagar num prazo menor de 5 anos, mas acertou. Botou isso dentro do fluxo de caixa, fez uma nova dívida, extinguiu o que se devia e deve daqui para frente. Então isso é importantíssimo. Você tira, o Corinthians limpou dos 2,4 bi, limpou praticamente metade do valor ao negociar. Vamos botar 2,7, limpou praticamente 1,2, cara. Ou seja, o Corinthians hoje não deve mais 2,7. O Corinthians hoje tem um impacto apenas no seu fluxo de caixa, mas não dívida vencida, que era a preocupação do Corinthians, né? Não um monte de execução fiscal que o Corinthians respondia e impactava uma série de negócios do Corinthians, né? E aí a gente tem aqui as dívidas cíveis e trabalhistas que foram todas incluídas na RCE, ó. Essas dívidas aqui que a gente falou, as dívidas cíveis e trabalhistas, que foram todas inclusas na RCE, seja lá na RCE que está lá da CBF, né, naquele órgão da CBF que é um órgão judicial da CBF, que inclusive executa a dívida de jogadores, que o Corinthians tanto tem problemas por lá, como nessa recente, que foi homologada na Justiça Civil, que engessou os empresários, como eu falei aqui nos outros programas, engessou os empresários. O que quer dizer tudo isso aqui, ó? Esse contexto todo. O Corinthians tem uma grande chance de chegar no meio desse ano e, em seu balanço, consolidar uma dívida zerada, meu parceiro. Quando eu falo dívida, venceu e não paguei. O Corinthians o Stab, ele tem uma grande chance de ser o coordenador, a pessoa que pegou 2,4 bi na mão. Óbvio que isso vem como reflexo de outras estratégias que já vinham sendo lançadas por outras diretorias e tudo mais. Não é o Stabile, o arquiteto mor dessa coisa toda, tem muita mão aí que ajudou nesse processo de saneamento do clube. Mas o Corinthians, a notícia boa para o corintiano é o seguinte: parece que existe uma luz no fim do túnel. Porque a luz do corintiano, né, a luz do corintiano era exclusivamente a Safiel. Essa é a verdade. Todo corintiano, né, inclusive eu, falava, cara, dentro do Parque São Jorge a gente não vê mais soluções, né? E a gente falava, cara, ou tem Safiel para pagar essa dívida, ou não tem Safiel para pagar essa dívida. Você vê como agora, a partir do momento que você né, que você negocia todas essas dívidas, você fixa um prazo de pagamento, né? Você determina um prazo de pagamento, você não discute mais Safiel a partir da dívida. Você vê quando você valoriza o clube com isso. Você discute Safiel a partir do que ela pode oferecer em termos de gestão, do que ela pode oferecer em compra de ativos.
o seu ativo fica muito mais valorizado porque você não tem a urgência de pagar dívidas que estão te enforcando. Olha que coisa boa que aconteceu pro Corinthians agora, e que ninguém tá falando, tem pouca gente falando. O Corinthians pegou esses 2,4 bi, pode chegar no meio do ano devendo zero. Zero. O Corinthians apenas tem que escalonar um fluxo de caixa que deve impactar mais ou menos 20, 25% do seu faturamento mensal para pagar essas dívidas. É isso que o Corinthians tem que fazer. E a partir daí, seus ativos estão completamente livres. O que quer dizer ativo livre? Porra, eu não vou ter. A partir do momento que eu negociei isso, negociar melhor, né? Não aquela negociação que o Duílio fez e que o Augusto fez de, 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 de praticamente engessar nossas premiações de campeonato, essas coisas todas. Você pensar de forma ordeira, com base no seu planejamento financeiro, falar assim, cara, quanto que eu consigo destinar para cada coisa aqui? O Corinthians tem a grande chance de se reestruturar completamente do ponto de vista financeiro e contábil. Cara, e parabéns a todos que participaram desse processo, porque a partir de agora, o reflexo disso, galera, é simples. Você não negocia mais uma entrada de uma SAF, que eu acho que é necessária em termos de profissionalização de gestão de futebol profissional, a partir da dívida que você tem. É igual você fazer o seguinte: você pensa o seguinte assim, ó. Você tá todo enforcado em dívida na tua vida aí. Você tá todo enforcado em dívida. Aí você quer vender, vamos dizer, você quer vender o teu carro. Você concorda comigo que uma coisa é você vender o teu carro enforcado em dívida, outra coisa é você vender o teu carro, sendo que você não precisa daquele dinheiro naquele momento? Você concorda que você tem muito mais paciência para falar assim, não, meu carro vale mais. Porra, eu não vou vender meu carro por isso. Do que você vender, cara, o cara tá batendo na minha porta, penhorando minha conta, eu preciso pagar o cara amanhã. Cara, queima o carro. O Corinthians hoje, para negociar uma SAF, ele entra numa discussão do tipo, legal, tá, mas eu parto da premissa que eu tenho 25% do meu faturamento comprometido com dívida, mas eu não devo. O meu fluxo de caixa está comprometido. Porque antes o Corinthians, veja a diferença. O Corinthians, antes dessa história toda que a gente está sendo informado agora, o Corinthians tinha 100% do seu caixa comprometido. Que era o que acontecia. Você estava lá administrando o clube, pum, bloqueio online. Por conta da dívida do jogador X que está me cobrando. Agora não, velho. Você não tem mais esse perigo do caixa do Corinthians ser bloqueado, não sei o quê. Cara, você tem o seu fluxo de caixa mensal lá, já com a provisão desses 25% que você vai ter que pagar para essa galera, o que você tem disponível para você gerenciar o clube. Então, quando você vai negociar uma SAF, que você vai ter que transferir ativos do clube para ela, você não vai negociar enforcado, porque você tem que pagar esses caras sob pena de um bloqueio iminente. Você vai negociar falando assim, não, cara, o Parque São Jorge, o futebol, quanto que vale o símbolo do Corinthians, quanto que vale o futebol do Corinthians, quanto que vale o uso do hino do Corinthians, quanto que vale... Cara, esse valor, ele multiplica, ele potencializa num grau que a gente não consegue nem imaginar, o estudo é outro. E eu acho que a partir de agora, para a Safiel mostrar que veio por amor ao Corinthians, essa reavaliação do que significa comprar 51% do clube, ela tem que ser feita. Porque essa é a proposta dos caras. Eu quero comprar 51% do futebol. Não é comprar, né? Ele quer transformar, né? Ele dá 51% de ações para o clube associativo e ele recebe ativos do futebol em troca. Vamos dizer assim, vamos fazer que é uma permuta, vai. Mas essa permuta tem que ter outra contraprestação. O nível de investimentos que você tem que fazer para entrar no clube muda, porque você já não tem esses investimentos comprometidos com passivo. Né? Se o passivo está resolvido, se ele já está escalonado no fluxo de caixa, esse seu investimento já não está contaminado para pagar passivo. Ele já está lá, o passivo já tá organizado. Então, o que você me oferece, Safiel, em termos de investimento para o futebol? Agora vamos falar de investimento. Eu quero saber de bufunfa para vir para um time que quer ganhar tudo. Então, eu acho que os caras da Safiel, como são extremamente bem preparados, eles já devem estar fazendo esse trabalho, mas a apresentação da Safiel muda completamente, cara. Se você pegar a Safiel, o plano que eles projetaram para o Corinthians, pegar o material que eles colocam lá, o endividamento é uma das premissas chaves da apresentação do projeto. Então, como você não pode mais falar nesse endividamento, você tem que trocar por alguma coisa.
você tem que trocar por alguma coisa. Essa premissa, esse sustentáculo, essa base que vocês apresentaram, que era vista como a única salvação do time do Corinthians, ela já não se sustenta mais. Ela já não se sustenta mais. Então, a partir de agora, um novo plano de vocês tem que ser apresentado. É importantíssimo que isso fique claro para o torcedor corintiano, porque o torcedor corintiano, e com razão, ele tem medo, ele morre de medo do Parque São Jorge. Ele fala, cara, o Parque São Jorge realmente fica difícil, não dá para confiar no que os caras vão fazer lá, muito complicado e tudo mais. E aí tem todo esse aspecto de um. E a gente vai. Por que eu estou falando isso? Porque, além de traçar um novo plano, o que o Parque São Jorge tem que fazer agora, né? Que a gente já falou o que a Safiel tem que fazer agora. Agora que o Parque São Jorge conseguiu estancar o problema de bloqueios e tudo mais, toda essa história toda, eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui as dívidas. Se bem que é legal deixar aqui, né, para a galera ver. Além do Parque São Jorge, deixa eu botar só a tela aqui, que senão me confunde aqui as coisas. Espera aí. Vamos botar a tela aqui. Aí, garotinho. Aí, boa. Quero ler os comentários também. Além do Parque São Jorge, além da Safiel fazer o papel dela, que é reformular o plano dela diante de um novo cenário que se apresenta no clube, não é aquele grau de endividamento, né? Por exemplo, um dos argumentos da Safiel era o seguinte: porra, a gente paga 300, era 2,5 bi, né? A gente paga quase 350 milhões por ano de juros. Isso é inadministrável. Cara, esse argumento já não serve mais. Esse argumento da Safiel já não serve mais. O Corinthians, a partir do momento que faz essas transações, ele não paga mais 350 milhões de reais de juros. Então, o projeto tem que ser readequado. O projeto Safiel tem que ser readequado. E do lado do Parque São Jorge, quando ele faz essa divisão, né, esse parcelamento, qual que é o ponto-chave aqui? Que aí é a cobrança do torcedor corintiano que tem que vir forte. Se você fez um parcelamento, se você escalonou o pagamento dessa dívida, a partir de agora você tem que apurar responsabilidades. Porque o torcedor do Corinthians não esqueceu o que aconteceu quando o Duílio Monteiro Alves assinou aquelas confissões de dívidas que o Corinthians acusa que ele afrontou o estatuto. E o Corinthians não foi atrás dos prejuízos desse ato. O corintiano não esqueceu que o senhor Augusto Melo, quando fez a transação para a VaideBet, ele assumiu uma dívida com a PixBet de 40 milhões que o Corinthians está sendo processado e não recebeu os créditos da VaideBet porque ele manipulou o pagamento de uma comissão e eles rescindiram o contrato de forma motivada. Então o senhor Augusto Melo precisa ser processado pelo Corinthians pela responsabilidade desse ato. O corintiano não esqueceu da farra dos ingressos, que tirou 30% dos ingressos do fiel torcedor ao longo de 2024 e 2025 para colocar logins fantasmas, como foi falado, e essas responsabilidades precisam ser apuradas. O corintiano não esqueceu a questão dos cartões corporativos, que foram utilizados pelo senhor Duílio Monteiro Alves e pelo senhor André Sanches de forma abusiva. O corintiano não esqueceu, viu, Parque São Jorge, da questão dos materiais esportivos, o corintiano não esqueceu. Os materiais esportivos precisam ser apurados, inclusive há notícias de que o Stabile tentou interferir nessa questão. O Stabile tentou interferir nessa questão da apuração dessas coisas. O corintiano não esqueceu a contratação das empresas de segurança. Quem assinou aquele contrato lesivo ao clube de pagar 100% do contrato se fosse rescindido, que é o senhor Augusto Melo. Esses caras precisam ser processados. Se esses caras não forem processados, isso que vocês estão fazendo é passar pano. É falar assim, cara, dilui o pagamento dessas merdas durante 10 anos aí, que daqui 10 anos ninguém lembra mais e todo mundo sai impune. E não pode ficar essa mensagem pro corintiano. Essa mensagem pro clube, depois do que foi feito, do amor que foi mostrado pela torcida, da vaquinha, de tudo que foi feito, vocês não podem passar essa mensagem pro corintiano. Então, todos esses escândalos feitos nas gestões desses caras, desses sanguessugas, desses parasitas, isso precisa ser investigado. Esse saneamento das dívidas não pode ser utilizado como desculpa para passar pano para presidente vagabundo que comandou o Corinthians. Não pode. Isso é um crime se for feito. Isso é um crime se for feito. E é importante o corintiano ter isso na cabeça. Nós chegamos a um novo momento. O Corinthians chegou em um novo momento. O Corinthians parece ter saneado as suas contas, pelo menos 70% delas.
70% delas, falta o estádio. 70% da dívida do Corinthians está saneada. Está homologada na justiça como saneada. Cara, beleza, vocês sanearam, vamos apor a responsabilidade agora. Porque esse processo não pode ser de passar pano para vagabundo que meteu a mão no caixa do Corinthians, que meteu a mão no dinheiro do Corinthians e tá lá pegando piscina, tá lá comendo churrasquinho, tá lá no bar da Torre. Isso não dá para acontecer, velho. Se for para isso que vocês fizeram tudo isso, aquele discursinho que a gente ouve muitas vezes, quem passeia lá pelo Parque dos Jorge, vamos olhar para frente, o caceta. Vamos olhar para frente? Não, vamos olhar para trás agora. Vamos buscar um a um de quem fez sair essa bucha que a gente teve que resolver agora. Um a um. Esse é o recado que tem que ficar para o torcedor corintiano. Essa é a cobrança que tem que ser feita pelas organizadas. Legal, puta, saneou, legal, chegamos num consenso, legal, não tem mais bloqueio online. Porra, regularizou 70% do 2,7 bi, quer dizer, a gente tem que resolver agora 600, 700 milhões, que é a questão do estádio. Legal, vamos atrás de cada vagabundo que fez a gente ter que... E nesse processo que a gente ficou 10 anos correndo atrás desses caras. Vamos atrás desses caras. Esse tem que ser o cenário.